que está por trás de quando a pessoa começa a ter um crescimento profissional ou quando ela deseja ter um crescimento profissional, que algumas coisas na relação já começam a ficar perturbadas e a situação já começa a agravar. O que está acontecendo aí nessa dinâmica sistêmica que pode estar atrapalhando o sucesso profissional? O primeiro ponto que a gente precisa saber é: essa relação, ela está realmente consolidada? Ela tem força ou não? É uma relação que está no início, ainda as pessoas estão se conhecendo, estão entendendo qual é a dinâmica de cada um, porque aí, quando a relação não tem força, o cenário é completamente diferente, tá? Eu vou falar aqui de uma relação consolidada, aonde já existe um relacionamento definido, né? Onde as pessoas aí já estão com o objetivo de continuarem juntas, de às vezes construir uma família, ou já tem a sua própria família. E o que acontece quando há essa instabilidade com o crescimento profissional? Alguns casos, essa instabilidade, ela não acontece de forma real. Ela acontece no imaginário da pessoa. Isso quer dizer que a pessoa está com medo de que a relação venha a fracassar por conta do crescimento profissional dela. E aí, o que existe nessa dinâmica? Primeiro ponto é assim: a gente deve analisar nessa relação de casal. A mulher está em ordem? Ela está no lugar dela ou não? Ou ela não está ocupando o lugar dela? O homem está em ordem, está no lugar dele ou não? Não está ocupando o lugar dele. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que talvez vocês se identifiquem. Eu atendi, né, uma pessoa esses tempos atrás que ele estava passando, ele almejava muito o crescimento profissional, mas estava passando por uma grande dificuldade devido a ele ter passado por uma separação, e aí ele se desestabilizou, o relacionamento, na verdade, já estava um pouco complicado, e ele foi perdendo interesse na profissão, e foi entrando em movimentos depressivos, e acabou que ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava. E quando ele foi mandado embora, ele não soube lidar com essa situação que aconteceu. Ele não soube entender o que estava em desordem na vida dele. E na consciência dele, o que estava em desordem na vida dele era o casamento, era a relação. Ele achava que isso tinha causado toda a dificuldade. E quando a gente foi olhar mais profundamente para esse caso, o que a gente observou? Que, na verdade, esse homem, ele estava numa postura que, num lugar, ele estava se colocando num lugar onde ele não tinha como ter sucesso profissional naquele lugar. E muito menos ter sucesso na relação, no relacionamento, no casamento. Que lugar era esse? Era um lugar aonde ele julgava o lugar da esposa. Ele não sabia qual era o limite da esposa e nem sabia qual era o próprio limite. Vou ser mais clara aqui para vocês entenderem isso, porque isso é bem importante. A esposa tem um papel nessa relação.
e tem um papel que corresponde a ela e que o homem não consegue cumprir. Assim como o homem tem um papel nessa relação que corresponde a ele e que ele tem as habilidades certas para isso acontecer, né? Para essa dinâmica acontecer. E a família funcionar muito bem. Quando a pessoa está fora do lugar, quando ela não está no lugar dela, o que acontece? Ela não reconhece nem qual é o seu lugar e nem qual é o lugar do outro. A pessoa não sabe qual é a função dela e nem qual é a função do outro. E isso acaba que atrapalhando todo o andamento da relação. E quando a relação não está bem, isso vai respingar na profissão. Ou seja, uma desordem que começa na família se estende para a profissão. O que acontece na maioria dos casos? Quando a pessoa entra em desordem na família, ela começa a entrar em desordem na profissão, no trabalho. Isso quer dizer assim, por exemplo, vou te dar um outro exemplo dessa desordem. Quando uma pessoa não respeita a ordem hierárquica, por exemplo, dos pais, da mãe, e se arroga maior do que eles, ela também vai para a estrutura profissional, para o ambiente profissional, com essa desordem. E aí acaba que ela não encontra o lugar de força dela. Uma coisa importante, gente, o crescimento profissional, ele se dá a partir dessas duas forças, a feminina e a masculina, que há em todas as pessoas, né? Todo mundo tem a sua energia feminina, a sua energia masculina. Quando elas estão em harmonia, quando elas estão fortalecidas, então a gente tem força para alcançar os nossos objetivos, para crescer profissionalmente e para encontrar esse lugar onde a gente pode servir. Sem isso, a nossa vida fica tumultuada, as relações ficam tumultuadas, o trabalho fica sem sentido, sem um propósito. Então, é importante a gente avaliar como eu estou nessa estrutura. Primeiro ponto é esse. Não adianta eu buscar uma qualificação maior, uma responsabilidade de cargo maior, se eu estou fora desses lugares de ordem, porque vai tudo por água abaixo. Não tem como você prosperar não estando nesse lugar aonde você realmente tem força, tá? Então, a primeira análise que eu faço, e aqui eu quero me dirigir muito às mulheres, por quê? Porque esse tema que eu vou trazer aqui hoje para vocês, que é crescer na profissão sem perder a relação, esse é o medo de grande parte das mulheres. E aquelas que não têm esse medo é porque elas não foram para a profissão. Elas não foram crescer profissionalmente. Entende? Elas estão ali presas, amarradas. E muitas vezes, aquelas que ousaram crescer profissionalmente, tendo um parceiro do lado, tendo um marido, tendo um namorado, o que acontece? Muitas vezes elas se deparam com essa instabilidade no relacionamento. As coisas começam a não dar certo. As coisas começam a ficar tumultuadas. Por que isso acontece? A gente vai falar sobre isso agora, tá? Primeiro, assim, eu quero falar para vocês do medo. Da onde que vem esse medo? De que a pessoa crescendo profissionalmente, o relacionamento dela corre risco. Isso tem muito a ver com as mulheres, como eu falei. Com os homens, essa dinâmica é diferente, tá? Mas para as mulheres isso é muito sério.
E muitas vezes isso compromete todo o desenvolvimento profissional dela. Muitas vezes ela acha o quê? Quais são as imagens que estão ali dentro dela? Ela acha que o companheiro, quando ela tiver sucesso, se ela tiver sucesso, se ela tiver mais sucesso que o companheiro dela, então ele ficará diminuído na relação. Ele ficará numa posição abaixo dela. Isso não é real, tá, gente? Mas é o que muitas pensam, é o que muitas sentem. Se eu subir demais, ele ficará abaixo, tá? Ou algumas sentem assim: se eu me dedicar a ter muito sucesso profissional, eu vou ter que desprender muito esforço. Então vai ficar muito pesado para crescer. E aí eu vou ter que abrir mão de algo que é muito importante para mim. O que é muito importante para a mulher? A mulher entra num conflito constante nessa dinâmica profissional com as questões da maternidade. Então, quando ela vai para a vida profissional, lá no inconsciente dela, ela diz assim: mas e os meus filhos? Ou, mas e se eu quiser ter filhos? Oi, Laísa, tudo bem? Então, isso vai impedir muitas vezes essas ideias que vou trazer aqui para vocês, vai impedir a pessoa dela dar o passo decisivo, aquele movimento essencial para ela ter sucesso, para ela ter crescimento na profissão dela. Então, ela vai se questionar primeiro: será que o meu companheiro não vai ficar diminuído? Será que eu não vou ficar maior do que ele se eu tiver mais sucesso que ele? Será que não vai ser muito pesado para mim? Será que eu não vou ter que abrir mão de algo que é realmente importante, que é a minha função, cuidar dos meus filhos? Será que isso vai ser possível, né? Porque quando a mulher ainda não tem filhos, ela também fica pensando: mas e se eu tiver filhos, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Então, são questões que a mulher levanta e a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Muitas vezes ela ouviu lá na família, às vezes do pai, dos tios, dos avós, dos irmãos, que na verdade esse lugar não é para ela, é para o homem. Esse lugar de sucesso não é para a mulher, é para o homem. E isso está ali gravado, isso tem algo que faz ela perder o interesse, perder todo o movimento que ela já estava tentando fazer em direção ao sucesso, e ela se acomoda numa posição de procrastinação, de deixar para depois, ou de anular qualquer possibilidade de crescimento, né? Qualquer possibilidade de expansão. Essas mulheres, elas aprenderam e tomaram como verdade algumas coisas bem importantes, né? Que o lugar da mulher é ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Isso tá ali, tá gravado. Que ela não pode ousar em tornar-se maior do que o marido. Da onde que vieram essas informações? Como que ela se sente em relação a isso? Né? O que a gente precisa perceber, gente, é que isso é um movimento muito sutil, que às vezes o marido nunca disse nada para ela. Ele nunca disse nada para ela que ela não poderia trabalhar fora, que ela não poderia ter sucesso, que ela não poderia ganhar mais do que ele. Isso nunca foi dito muitas vezes. A maioria dos homens, eles querem que a mulher tenha sucesso, tanto quanto eles ou mais.
Mas por que há esse bloqueio? Eu vou falar para vocês uma coisa importante. O sucesso da mulher, ele acontece quando a mulher consegue fazer algo com prazer. O sucesso da mulher vem com o prazer, com a realização. Se ela não tem realização, se ela não tem prazer naquilo, ela jamais terá sucesso, porque ela não consegue fazer a coisa por obrigação. Por que ela não consegue fazer a coisa por obrigação? Porque tem todas outras coisas, tem várias outras coisas que ela tem obrigação de fazer e que já consomem ela, já consome a energia dela. Agora, quando ela vai para a profissão, quando ela vai para o trabalho que ela quer se dedicar, que ela quer realizar, ela vai ter que encontrar prazer. Se ela for com a força e com o desejo de fazer dinheiro, por exemplo, não é isso que vai movimentar essa mulher. Não é isso que vai fazer ela ter a realização. Não é o dinheiro, é o prazer. Então, a mulher, ela consegue muito bem crescer profissionalmente se ela entender que, assim como na relação dela, na relação com o marido, na relação de casal ali, é toda desenvolvida com o prazer, assim também tem que ser na profissão. E aí entra um ponto da maturidade desse casal, né? Do quanto essas duas pessoas estão dispostas a crescerem, a se desenvolverem, a prosperarem juntos, né? Um incentivando o outro. Por quê? Porque a mulher só vai conseguir estabelecer num caminho de sucesso se ela tiver prazer. Se esse marido não tem maturidade para aguentar o prazer dessa mulher, para ver a realização dela, se ele for um homem fraco, fora da sua força masculina, ele vai começar a também querer boicotar esses movimentos da mulher. Ele vai querer retirar esse sucesso da mulher, porque ele vai querer retirar o prazer da mulher, tá? Então, por isso que eu disse assim, tem que avaliar muito bem como está essa relação. Se essa relação tem força, se os dois têm um objetivo comum de fazerem a família crescer, os negócios crescer, se todos estão olhando para o crescimento, então um vai desejar o sucesso do outro, um vai querer a realização do outro. Porque assim como a mulher gosta de ver um homem dedicado ao seu trabalho, sentindo-se bem com o que está fazendo, sentindo satisfação, prazer com o que faz, assim também, né, a maioria dos homens vai sentir orgulho, prazer e satisfação de ver a mulher se realizando profissionalmente. Não esqueçam disso, gente. O crescimento profissional da mulher, ele acontece se tiver prazer. Se for algo por obrigação, ela vai desmotivar. Ela vai parar no meio do caminho, ela vai procrastinar, ela não vai ter pique para aguentar. Porque obrigações ela já tem um monte. Ela não precisa de mais uma. Por isso que muitas falam assim: ah, não, deixa para o homem, deixa ali que ele faz. Porque se aquilo for um sacrifício para ela, ela não vai para frente. Aquilo tem que gerar energia, tem que gerar um movimento criativo para ela.
que aí sim ela coloca toda a energia feminina dela, de criação, de gestar uma ideia, de fazer aquilo se desenvolver e crescer, né? Porque a mulher tem essa energia, mas apenas se ela tiver prazer. Prazer com aquilo que ela está fazendo. E isso independe, muitas vezes, do quanto ela ganha. Independe do quanto isso gera de dinheiro para ela. O importante é o prazer. E aí o dinheiro virá como consequência. Entende? Então, a dinâmica do casal, né, que busca aí um crescimento na profissão e busca também fortalecer o seu relacionamento, tá muito ligada com isso, gente. Quando os dois, o homem e a mulher, estão firmes na sua posição, estão firmes no seu propósito, estão o homem na sua energia masculina, a mulher na sua energia feminina. Então, cada um pode dar o seu maior potencial, a sua melhor habilidade, para que tudo isso coopere para o crescimento tanto da profissão quanto o fortalecimento do casal. Esse conteúdo é muito interessante, não é mesmo? E ele é transformador. Eu vejo quanto os meus clientes, as pessoas que podem se submeter a esses processos, têm profundas transformações. Mas eu enfrento um problema sério aqui, porque nem todas as pessoas podem fazer um atendimento comigo, fazer uma constelação comigo, porque realmente custa caro. A minha hora profissional é elevada para muitas pessoas. E pensando em ajudar o maior número de pessoas que querem elevar a sua frequência vibracional e também trabalhar as suas relações, colocar em ordem sistemicamente a sua relação familiar, né, com a família de origem, as suas dinâmicas familiares, eu tô disponibilizando algo maravilhoso e eu espero que você comece agora mesmo o seu processo. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é adquirindo o meu livro impresso, Eleve a Frequência Vibracional, um passo a passo para a independência emocional. Esse livro ele é terapêutico, ele vai te conduzir numa jornada onde você vai identificar quais são as imagens que aprisionam você em frequências abaixo de 200 Hz e vai fazer o caminho de chegar em 200, aonde você sente as liberações profundas na sua vida. Esse livro tá bem acessível e é só você tocar no link aqui e já adquirir. E uma outra forma para quem quiser o meu acompanhamento é adquirir o Constelando a Vida. Lá você terá exercícios sistêmicos para trabalhar todas as dinâmicas familiares, identificando qual é o seu lugar em cada uma dessas relações. Você vai poder colocar os seus filhos em ordem para que eles não carreguem pesos que não são deles. Você vai trabalhar também a relação com os seus pais, com os seus ancestrais, com os seus irmãos e também a dinâmica com o seu marido, com a sua esposa. Isso fará toda a diferença na sua vida. E mais do que isso, você terá exercícios de constelação de alta frequência. Os exercícios de CAF do Constelando a Vida estão especiais e te conduzirão a elevar a sua frequência vibracional. E você tem uma oportunidade maravilhosa de começar agora mesmo o seu processo. Por menos de R$60 por mês, você vai iniciar o seu processo terapêutico com Constelando a Vida. Por apenas R$ 59,70 por mês, você vai ter a chance de fazer um processo terapêutico maravilhoso para você olhar tanto para as questões sistêmicas quanto trabalhar a sua elevação de frequência. Não perca essa oportunidade porque ela pode durar pouco tempo. Aqui na descrição desse vídeo você tem a oportunidade de adquirir agora mesmo o Constelando a Vida.